coisa que vai esquentar a juventude de Londrina. O programa Festival de Rock. No programa de hoje temos Elvis Presley, Bud Holly, Chub Checker e um bloco especial do Jovem Guarda só pra você, ouvinte da Rádio Club. Quando apareceu o Jurandir Panza, ele me procurou mais algumas crianças que cantavam ali, se a gente queria começar a cantar rock. E ele começou a fazer aos sábados à tarde. Rádio Clube de Londrina, que na época ficava no antigo prédio da Associação Comercial da Rua Minas Gerais, hoje o edifício Palácio do Comércio. E a meninadinha, moçadinha, já pipoca, chicletes, Coca-Cola, aquele auê na entrada, aquele auê lá dentro, flites, namoricos. Uma vez a cada 2 meses, 3 meses, ele ia buscar um artista que estava fazendo sucesso lá em São Paulo, tipo Sérgio Murilo, o Tony Campelo, o Demétrios. Para a época, assim, ele era bem avançado, né? A participação dos ouvintes era ali ao vivo. Estava no auge e tinha sido eleita a rainha do rock do Brasil, a Celi Campelo. Então o Jurandir, não sei como, ele conseguiu trazer a Celi Campelo. A festa foi ali onde era a sede da Ulis, e ali foi a minha coroação. Então na época, eu também fazia mais sucesso por causa disso, por causa desse comportamental meu de palco, porque eu dançava, eu me mexia muito. Acabei eleita e a rainha do rock em 1961. Não só o Jurandir Panza, mas o Luciano Musetti, o Oswaldo Diniz, o Zezão, que naquela época não era Zezão, era o José Machiol, que no show é sempre jovem. Abrindo então o score musical da audição de Festa de Brotos. O Zezão teve uma fase que era um popstar. Ele cantava, ele imitava o Elvis, né? Ele comandava programas jovem. O próprio Valdoir Pagani chegou a fazer alguma época alguma coisa virada para a juventude. Eu tinha vários programas, inclusive um deles específico para a juventude da época. O programa era às 5 horas da tarde e chamava-se O Rei da Brotolândia. O Álvaro Dias, quando ele apareceu na Rádio Atalaia, aí o Osíris Mourão deu um jornal ligou o gravador, deixou ele lendo uma folha de jornal lá, aí ele gostou da voz, né? E ele também teve um momento muito bom nessa área de juventude e tal. Quando o Álvaro, então, se afastou, ele deixou o Elma Praza, o programa de juventude da Rádio Atalaia, órfão. E o Palito justamente me trouxe de volta para a Atalaia para comandar esse programa. É uma praça. Então era interessante, porque esse público era muito fiel. Quando eu chegava, estava lá aquela moçada toda, né, para a gente fazer o É uma Brasa. Porque apesar de sermos concorrentes, tentando alcançar os melhores números possíveis na audiência junto ao público jovem, a gente era amigo. Né? Todos nós éramos amigos. Então cada emissora tinha o seu representante e fazia a sua história acontecer através do rock. Estamos iniciando pela Paiquerê de Londrina mais uma audição dominical do Juventude em Brava. E nós vamos iniciar imediatamente o programa apresentando 1910,000 Fruit Gang Company. Na época do rock, do Iê Iê Iê, do Twist, quem comandava realmente em Londrina era Célio Alves de Lima. Eu chamava Disque Jockey e eu acompanhei muito o programa dele na Rádio Paiquerê, que ele fornecia para nós os lançamentos de discos que viriam, né? Então o programa dele tinha uma audiência muito grande. Eu matava a aula para ir lá ver o Célio Alves de Lima, participar do programa dele. Ele era um cara assim inovador. Ele tinha uma maneira diferente de apresentar o programa. Ele fazia muita poesia e tal. Sério, a hora que acabava o programa, saía, a turma ia atrás, não chegava a arrancar a camisa, não chegava a arrancar a calça, nada disso, mas queria abraçar, queria beijar, queria até pegar. Era muito comum que artistas do eixo Rio-São Paulo, passando por aqui,
estivessem conosco, né, nos programas. Eduardo Araújo veio, depois Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis, fazendo baile no Grêmio Literário e Recreativo Londrinense, e todos esses acabavam passando, né, pela rádio para divulgar o evento que estava programado e, obviamente, convidar o público para assistir, para prestigiar. E começaram, né, a aparecer os discos, as canções dos Beatles. Em Londrina tinha um trio, formado pelo Celso Ribeiro, pelo Nenel e pelo Reginaldo. E de repente, com essa explosão de Beatles, houve essa necessidade e essa vontade e surgiu a ideia do Celso de montar uma banda para fazer música dos Beatles. Com certeza, Os Inajás foi a banda precursora, a primeira que se apresentou oficialmente dentro de Londrina, tocando Beatles. A banda pioneira, eles pegaram um braço de violão, fizeram um corpo de guitarra, botaram lá os captadores tal, e fizeram a primeira guitarra. Não tínhamos contrabaixo porque não havia como você comprar um e não tinha como fabricar. As duas guitarras sim foram fabricadas na marcenaria do pai do Nenel, não dava afinação 100%. Tinha um sucesso muito grande na TV também, naquele programa do Roberto, Jovem Guarda, né? O Oswaldo resolveu fazer um programa eu sei que em fevereiro de 66 nós começamos com o Ala Jovem. O Oswaldo foi uma pessoa assim espetacular. Ele tinha uma visão assim muito grande sobre todos os tipos de programa. Mas ele era muito eclético, ele era diretor de propaganda plenolar, pleno-gás fugante, pintor, desenhista, dançava, cantava, tocava piano, fazia um monte de coisa. Ele e o irmão dele, e mais a Martinha, bolaram o Ala Jovem, que foi um programa assim que durante quase 3 anos teve sucesso total, assim nas tardes de sábado da TV Coroados. Era o programa do sábado à tarde, onde você ia lá, se exibir e tal, fazia aquelas coisas que você gostava e achava que fazia bem, né? Não de propósito pelo Oswaldo, pelo Edson e pela Martinha, uma cópia deliberada, mas era um filho da Jovem Guarda. A televisão não tinha videotape, era tudo ao vivo. O programa Ala Jovem formou uma trupe de cantores e duplas e tal. Estamos encerrando mais um programa Ala Jovem. Agradecemos a sua audiência e também a presença de vocês aqui no estúdio. Um abraço para o nosso querido amigo Toninho, que não pôde comparecer. E agora com vocês, os Magnatas! Foi assim, eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei logo. Os magnatas que faziam todo o acompanhamento do programa. Que a gente acompanhava muito o pessoal da Jovem Guarda, e surgiu o Roberto Carlos, né? Esses conjuntos como o Renato, os Incríveis. Trabalhava em cima de música instrumental, fazendo covers de Ventures, Jet Blacks, dos Jordans, dos Shadows, coisa daquela época mesmo. Uma grande oportunidade, um conjunto que estava começando e já ter esse convite para tocar na televisão. E aí o nosso repertório foi aumentando, porque cada sábado era um número enorme de pessoas que iam ensaiar. E passamos a ser considerados artistas mesmo, assim, o povo tratava a gente como artista, pedia autógrafo e tal. Então era uma coisa assim muito bacana. Com isso foi aparecendo, formando conjuntos. Teve uma época que tinha quase 12 conjuntos de juventude. As
principais bandas eram The Brights, os Cinco Falcões, Speakers, Black Diamond, The Rebels, The Flintstones e os Magnatas. Buktichu, Somos Cinco, The Bedstones. E já correndo na outra linha, menos comercial, os Pops. Os Tigers, né, da primeira geração, o Bob Lee na guitarra, o Mário Gordo na base, o Sidão no contrabaixo e o Tigrinho. O Sidão sugeriu que a gente mudasse o nome The Bedstones para The Tigers, porque ele tinha sido o fundador dos Tigers e o conjunto já era conhecido. Ficamos sabendo que tinha um festival de iê-iê-iê em 1968, lá em Maringá. Nós fomos, apresentamos 2 músicas, O Milionário e uma música chamada La Comparsa. Para nossa surpresa, ficamos em 4º lugar no concurso paranaense, com direito à gravação de uma faixa num LP na Chantecler. Tinha câmara de eco, Pinson, que dava aqueles efeitos de eco mesmo no Milionário. Tinha os tremendões da Giannini, que realmente eram cópias fiéis dos americanos. Guitarra, baixo, e os aparelhos se chamava Apache. Tudo fel. Antes a gente não tinha muita opção para diversão em Londrina. Não existia show. Tinha os bailes em clubes. A Cel, no Grêmio, no Canadá. Assim como o country na sequência, abriram um espaço, ainda que pequeno, para esse tipo de música. A gente saía dos bailes e ia para casa, não se falava em tóxico, não se falava em sexo, era tudo muito sadio. E ainda bem que a droga nem existia, assim, para falar que tinha crack, cocaína, tinha cachaça. Era a tal da bolinha, principalmente as argentinas que vinham importadas, Preludim, Pervitin, Dexamil, Expansul, um monte de coisa, sei de cor todos os nomes, mas não era drogado não. Tomava uísque em cima e ficava todo mundo aceso, ficava ligadão, né? Sei lá se tinha maconha, eu pelo menos não conheci. Então você imagina que choque, né? Uma geração já tradicionalmente frequentadora de bailes, traje social, de repente você começar a ocupar esse espaço com guitarra, com cabeludo, com barbudo, fazendo uma anarquia generalizada. Pois por 50, mas vão em todo lugar, porque a gente cobra 500, cobra 50 e não toca nada, isso é um absurdo. Nessa história das bandas dos anos 60, principalmente essa coisa que bandas que passaram a existir no impulso, no vácuo da Jovem Guarda, não eram bandas que tinham um trabalho autoral. Todos os conjuntos aqui seriam os conjuntos instrumentais. E geralmente essas bandas não tinham cantores, né, fixos, né? Então quando eles vinham para o programa, eles já vinham preparados mesmo para acompanhar os cantores solos. E aí convidavam, na época, os júniors, que era no caso o Walter, né, e o Paió. Queria ser só teu, jamais dizer-te adeus. Nós também, o The Pipers. E a minha dupla era a dupla Os Londrinos, que acompanhava os Falcões em todas as atividades musicais. Lembro que tinha uma dupla vocal, os Gêmeos. E a gente era jovem, molecão, cabeludo, né? Cheio de invasão, cheio de amor pra dar, barbudo, coisa, né? E beijinho pra todo lado, pessoal. Como era a época da Jovem Guarda, tava no auge, o sonho de todo mundo era para São Paulo, para Rio. Fomos para São Paulo, entramos de calor em Chacrinha, Silvio Santos, Hélio Camargo, Dercy Gonçalves. E lá que eles chegaram a se apresentar na Jovem Guarda, no programa do Roberto Carlos. Foi aquela... Aí uma gravadora se interessou, chamaram para nós gravar na Copacabana. Então a música que nós cantava era composições nossas. Aí nós gravamos esse Poporipopó, Ele Momento de Vida, aí estourou. Não sei arrumar outra alguém que se chama Poporipopó, Poporipopó, Poporipopó.
deles cantarem, tocarem, eles ainda fizeram um filme, né? Puxa, como falou bonito a garota, hein? Bonito demais. Vamos, mana. Irmão, tá me escutando? Ah, o que foi? Eu não consigo dormir. É fechar os olhos e a saudade bater bem forte no meu peito. Levando alegria e recordação, trazendo saudade do tempinho bom. Os melhores tecnicamente eram os Brights. Como eles eram já músicos da noite, né, com bastante experiência e não saíam da zona, eles eram conhecidos assim como a turma da fumaça, né? Se o rock hoje é marginal, imagina na década de 60. Naquela época, você tocar em conjunto de rock era sinônimo para a sociedade de vagabundo e maconheiro. Havia ensaio constante e os vizinhos reclamavam, né? Porque aquela barulheira, aquela coisa. A gente não tinha equipamentos, então nós criamos essas caixas aí para poder fazer essa apresentação na época que houve esse concurso. Foi o primeiro festival de música moderna, né? Todos os conjuntos modernos foi reunido para tocar ali. O prêmio era uma gravação de um disco com as melhores bandas, melhores classificadas, né? E nós fomos com a cara e a coragem. E na hora da decisão, o pessoal público que estava lá deu a vitória aos Brights, que eles eram mais populares. A gravadora lá em São Paulo, ela dava o estúdio, mas não bancava em poder jogar no mercado, né? E nós não tínhamos o dinheiro, e a gente acabou perdendo essa oportunidade que surgiu. Dessas bandas, a mais organizada foi os Falcões, tanto é que chegaram a gravar um disco. Era uma banda com bom visual, uma dupla, que foi os londrinos, o Walter e o Chico. A gente tinha como novidade as duas moças, que era a Rose e a Sônia. A Sônia é uma tremenda contrabaixista. A Rose como guitarra base, as duas tinham um baita vozeirão. E a gente encontrou muitas dificuldades. Então o pessoal assim, mas escuta, mas tem mulher no conjunto de vocês? A mulher que era cantora, ela era vista como uma mulher que não era de família. Porque mulher participando de conjunto de rock foi um escândalo. Acontecia naquela época alguns festivais que se premiavam talentos. O primeiro prêmio era uma gravação de um disco, a gravadora era a gravadora Chantecler. A gente participou dos festivais em Bandeirantes, dos quais teve acima de 50 conjuntos. E acabamos ganhando esse prêmio. Fomos para São Paulo gravar. E com um prazo predeterminado. Vocês têm de tal hora até hora para gravar. Acabou isso, acabou. Acabamos gravando. Mas o prêmio máximo nosso foi uma apresentação simultaneamente com os The Jordans. O lançamento do disco aqui no Grêmio em Londrina, foram vendidos naquele dia, tendo Grêmio, quase 3.000 discos, LPs. Nunca vi uma cor desse dinheiro e não sabemos o que aconteceu. Na sequência começaram a surgir outros. Depois surgiu The Packers. Uma banda assim de baile mesmo, né? Extremamente divertido, sem juízo. Eles começamos a cantar Jovem Guarda aqui do Brasil, inglês quase nenhum falava, né? Fazia que as brincadeiras dançantes de domingo à tarde, tocamos fora também, a gente viajava, ia para fora. Era um sofrimento danado, sabe? Para viajar, ia de Kombi, não tinha asfalto, era estrada de terra. E as meninas do bairro vinham ver os ensaios, começou a ficar famoso, né? Realmente tinha várias namoradas, né? Depois o conjunto passou a se chamar Eremitas. A minha vida foi uma reviravolta assim, ó, da noite pro dia. Foi a coisa mais linda que aconteceu na nossa época. Terminou virando esquema 70, que foi quando ela terminou em 1970. O que acabou, inclusive, terminando essa formação da última banda, foi por conta, inclusive, do alto assédio que nós tínhamos na época lá, né? Tanto a nossa
músicos como ao público ouvinte, bastava a reprodução do que era sucesso. Esse era o principal objetivo. Eventualmente, uma ou outra banda criava algum tipo de arranjo. Alguns percussores, até talvez, aí, de repente, a turma do Pops. Os Pops era rock pesado. A gente não deixava o cabelo crescer, mas para tocar a gente usava a peruca. Tocava sem camisa, onde arrumamos um problema lá, mas sem camisa? Tinha um pouco de preconceito. Uma bicha! Pô, você é um viado. Os Pops já gostavam só da quebradeira. A gente curtia The Who, Steppenwolf, Rolling Stones. Conseguiram ter acesso ao compacto que tinha Satisfaction, eles gostaram da música e começaram a tocar. A gente não entendia o inglês que eles falavam. Então eu entrei nessa coisa aí de fazer as versões de música. Então era muito comum as pessoas disserem, nossa, eu gostei da sua nova música. As composições de vocês. Aí depois, quando o disco chegava aqui, o pessoal já começava a falar, meu, tem uma banda lá fora que tá tocando a sua música, cara. Calhorda falou que era dele, a música já tem 3 anos aí na parada. Os The Pops depois passou a ser Vup-Tchu e depois ele mudou de nome, passou a chamar o Jipe Azul do Sítio do Titio. Eles procuravam fazer alguma coisa diferente, mas infelizmente qualquer tipo de vanguarda, entendeu? Era mal visto. Alguns conjuntos deixaram de existir, os magnatas fecharam, acabaram o conjunto, os Falcões também estavam acabando. Né, os Flintstones também, eles foram saindo e montando o conjunto Somos 5. No surgimento do Somos 5, o Mário, pelo seu talento e pela sua capacidade, foi ser o nosso tecladista. Um baita de um pianista, um instrumentista assim de primeira linha, mas é apaixonadíssimo pela música. A vida toda dele foi música. Igual o Manito, que era o multitalento e o multi-instrumentista dos Incríveis, a ideia era fazer isso com o Mário. Repertório variado, né, bem diversificado, internacional, nacional. Tivemos convites de várias gravadoras, mas a maioria desses grupos musicais tiveram vida efêmera. Houve uma transição do estilo Jovem Guarda para o tropicalismo. Os clubes começaram a restringir a contratação dos grupos. Porque também surgiu a música eletrônica. A discoteca praticamente matou. A televisão se fechou para programas musicais, esgotando as possibilidades de mostrarmos o nosso trabalho. Era um movimento que poderia ter durado pelo menos mais uns 10, 15 anos, mas acabou por causa de mesquinhos interesses comerciais. A cultura que se dane.